Lição de número 49 tem como tema o significado da morte de Cristo conforme o Velho Testamento. A. Introdução. Vocês já pensaram no Velho Testamento como uma placa de sinalização? Deus sabe que todos estão perdidos, mas Ele fez questão que o caminho de volta para Ele ficasse bem demarcado. O Velho Testamento é como se fosse a placa de sinalização de Deus, pois uma grande parte dos incidentes históricos nele registrados apontam para o nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Em nossa lição de hoje veremos novamente alguns eventos passados e observaremos como eles apontam para o Senhor Jesus e para a sua morte por nós na cruz. B. Deus matou animais e fez roupas de suas peles para Adão e Eva. Você se lembra do que Adão e Eva fizeram quando pecaram e tomaram consciência da sua nudez? Eles fizeram vestimentas de folhas para si, em Gênesis 3:7. Deus aceitou as roupas que eles fizeram? Não. Deus recusou aceitar o que eles fizeram porque queria ensinar-lhes que eles não podiam fazer coisa alguma para tornarem-se aceitáveis a Ele. Compare. Deus também quer que percebamos isso. Não há nada que possamos fazer para tornar-nos aceitáveis a Deus. Ir à igreja, cuidar de nossas famílias, praticar boas obras, ajudar os necessitados, preservar o meio ambiente, todas essas coisas nós devemos fazer. Mas nenhuma delas nos tornará aceitáveis a Deus. Você, por acaso, está tentando fazer alguma coisa para tornar-se justo perante Deus? Se estiver, precisa entender que o que está fazendo não é mais aceitável a Deus do que as roupas de Adão e Eva fizeram. Não importa quanto nos esforcemos, jamais poderemos nos tornar dignos do céu pelas coisas que fazemos. Gênesis 3:21. Deus rejeitou as roupas de Adão e Eva fizeram. Em vez disso, Ele mesmo matou animais e fez roupas de pele para eles. Compare. Semelhantemente, Deus rejeita qualquer coisa que façamos para nos tornarmos agradáveis a Ele. Mas porque Ele nos ama, enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer por nós, a fim de que pudéssemos nos tornar aceitáveis a Ele. Como então uma pessoa precisa agir para com Deus a fim de que possa ser aceita por Ele? Se você depositar sua fé apenas em Jesus, Ele perdoará seus pecados e o aceitará como perfeitamente justo perante Ele. Deus o aceitará, não porque você não tenha pecado, mas porque o Senhor Jesus, que não tem pecado, morreu em seu lugar. Deus colocou as roupas que Ele tinha feito sobre Adão e Eva. De modo semelhante, Deus veste ou cobre todos os crentes com a justiça do Senhor Jesus. C. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. A próxima história que precisamos considerar é a de Caim e Abel. Qual dos dois sacrifícios Deus aceitou? A de Abel, Gênesis 4, de 1 a 5. Por que Deus rejeitou Caim e as coisas que ele trouxe? Deus rejeitou Caim porque ele se aproximou de Deus à sua própria maneira, conforme suas próprias ideias, e não da maneira que Deus tinha ordenado. Deus tinha deixado claro desde o princípio que toda vez que alguém viesse para adorá-lo, devia trazer um animal, matá-lo e deixar que seu sangue se derramasse. Deus disse que fosse feito assim porque sabia que um dia seu próprio filho daria seu sangue para pagar pelos pecados do mundo. Abel era pecador também, mas foi aceito por Deus porque confiou em Deus para salvá-lo e levou o sacrifício de sangue que Deus requeria. O cordeiro que Abel matou e ofereceu a Deus não nos faz lembrar do Senhor Jesus.
Você se lembra de que João Batista disse sobre o Senhor Jesus quando viu andando em sua direção à margem do Rio Jordão? Em João 1:29 diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aceitou Abel porque confiou nele e levou a oferta certa. Jesus era o Cordeiro de Deus sacrificado pelos pecados do mundo inteiro. Deus aceitará todo aquele que colocar sua fé no Senhor Jesus e no seu sangue derramado pelos pecados de todas as pessoas do mundo. D. Deus salvou Noé e todos os que estavam na arca. Vocês se lembram de terem lido na Bíblia a respeito de como as pessoas viviam no tempo de Noé antes do dilúvio? Gênesis 6:5 diz isto: Por fim, Deus disse que iria destruir o mundo através de um dilúvio, porque as pessoas recusavam dar ouvidos às suas advertências dadas através de Noé. Em Gênesis 6:7. Mas Deus pretendia destruir Noé, que, como Abel sabia que era pecador e confiava em Deus para enviar um libertador. Em Gênesis capítulo 6, de 8 a 9 e de 13 a 14, nós temos essa história. Você se lembra da quantidade de portas que Deus disse a Noé que colocasse na arca? No versículo 16, nós temos essa explicação. Havia apenas uma única maneira de poder entrar na arca e serem salvos do julgamento de Deus. Antes do dilúvio começar, Noé e toda a sua família, juntamente com os animais, entraram pela única porta e Deus os fechou lá dentro. Dentro da arca, eles estavam a salvo do julgamento de Deus sobre o mundo pecador. Todos os que ficaram do lado de fora morreram no dilúvio porque recusaram crer em Deus e entrar na arca pela única porta. A porta nos faz lembrar do Senhor Jesus, que é o único caminho para a vida eterna. Quando alguém crê que Jesus morreu pelos seus pecados e coloca sua confiança apenas nele, Deus perdoa seus pecados e lhe dá vida eterna. Não seja tolo como o povo do tempo de Noé que recusou entrar na arca e ser salvo. João 14:6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E, quando Deus viu o sangue, passou acima das casas dos israelitas. Outro evento registrado no Velho Testamento que aponta para o Senhor Jesus e para a sua morte pelos pecadores foi quando Deus castigou os egípcios, matando o filho primogênito de cada família. Os israelitas teriam perdido seus primogênitos também, mas Deus providenciou um meio para que eles escapassem: um cordeiro sem mancha. Deus ordenou que os israelitas escolhessem um cordeiro que estivesse em perfeitas condições físicas. Êxodo 12:5. Os cordeiros perfeitos dos israelitas nos fazem lembrar do Senhor Jesus. Ele nasceu sem pecado e viveu uma vida perfeita. Sendo que Jesus era perfeito, podia ser aceito por Deus como pagamento por nosso pecado. Nota: para apressar a morte de uma pessoa que estava sendo crucificada, os guardas costumavam quebrar-lhes os ossos das pernas. Isso tornava impossível que a pessoa usasse as pernas para erguer o corpo a fim de ajudá-la a respirar. Mas João 19, 32 a 33 diz que quando os soldados foram quebrar os ossos de Jesus e dos dois homens que foram crucificados com ele, Jesus já estava morto. Eles não quebraram seus ossos. Vocês se lembram do que esta era uma das exigências para o Cordeiro da Páscoa? Os israelitas não deveriam quebrar seus ossos. Assim, Jesus cumpriu cada exigência do sacrifício pelo pecado. E em segundo, o cordeiro tinha que morrer. Os israelitas tinham que guardar o cordeiro até a hora que Deus tinha dito que deveriam ser mortos. Êxodo 12:6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Compare. O cordeiro tinha que morrer, e seu sangue tinha que ser derramado para que o primogênito pudesse ser salvo da morte.
Da mesma forma, era necessário que o Senhor Jesus desse seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. Não há outra maneira que podemos ser salvos do julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Terceiro, o sangue do cordeiro tinha que ser colocado nas umbrais e na verga das portas. Apesar dos israelitas terem matado o cordeiro e recolhido seu sangue numa bacia, como Deus lhes havia ordenado, o filho primogênito ainda teria morrido, a não ser que eles fizessem a próxima coisa que Deus lhes ordenara em Êxodo 12:7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Isso nos ensina que o mero fato de sabermos que somos pecadores e que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados não nos salvará do terrível julgamento de Deus. Compare, os israelitas tinham que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para mostrar a Deus que eles estavam confiando no sangue para protegê-lo do anjo da morte. Da mesma forma, nós temos que confiar pessoalmente no Senhor Jesus, na sua morte como pagamento a Deus por nossos pecados. Nós precisamos crer que aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz foi para nós como indivíduos. Jesus morreu por mim. Ele morreu por você. Somente nele podemos encontrar perdão para os nossos pecados. Quarto, nenhum dos primogênitos dos israelitas morreu. O anjo da morte matou algum primogênito que estava dentro de uma casa onde o sangue for aplicado? Êxodo 12:27, Deus sempre faz o que diz quando está escrito assim. Respondam-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Compare. Ele disse que iria passar acima de todas as casas onde visse o sangue, e assim o fez. Da mesma forma, você pode ter certeza absoluta de que, se confiar no Senhor Jesus e na sua morte por você, jamais será castigado pelos seus pecados. Porque o sangue de Jesus pagou por todos os seus pecados, pode ter certeza de que Deus jamais exigirá um segundo pagamento. Se você coloca sua fé em Jesus Cristo e em sua morte na cruz, nunca será separado de Deus. João 3:16, 18 e 36 dizem, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. F. Deus cobriu os pecados de Israel quando o sangue era aspergido sobre o propiciatório. Relembre, depois que Deus libertou os israelitas do domínio egípcio, guiou-os no Mar Vermelho e pelo deserto até que chegaram ao Monte Sinai. Ali naquele monte Deus lhes deu seus mandamentos, que mostravam que eles eram pecadores sem esperança de salvação e estavam sob a condenação da morte. Mas porque Deus também é amoroso, misericordioso e bondoso, instruiu Moisés para construir um tabernáculo, onde ele se encontraria com seu povo e perdoaria seus pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do tabernáculo e aspergia o sangue de um cordeiro sobre o propiciatório entre os dois querubins. Ano após ano, animais eram sacrificados e seu sangue aspergido sobre o propiciatório. Mas o sangue de animais jamais podia pagar pelo pecado. Essas ofertas apenas apontavam para o Senhor Jesus, que ainda estava por vir a fim de prover o único sacrifício completo pelo pecado, dando a sua própria vida perfeita. Você se lembra o que Deus fez no templo quando Jesus morreu? Marcos 15, 37 e 38. Esse
é o véu que ficava pendurado na frente do lugar santíssimo. Por que Deus rasgou em dois? Deus queria que todos soubessem que Jesus tinha pago o preço completo pelo pecado. Não havia mais necessidade de oferecer o sangue de animais. Como os judeus foram tolos ao recusarem aceitar que Jesus era o libertador enviado por Deus. Como foram tolos por não acreditarem que seu sangue tinha pago completamente por todo o pecado. Provavelmente eles devem ter costurado o véu em frente ao lugar santíssimo e continuado a oferecer sacrifícios de sangue. Quão tolos seriam se fizessem aquilo, quando o preço pelo perdão de todos os pecados já tinha sido pago por Jesus de uma vez por todas. Compare. Mas não são as pessoas de hoje em dia tão tolas quanto elas quando tentam salvar a si mesmas através das coisas que fazem, em vez de simplesmente confiar no que Jesus já fez? O que você vai fazer? Vai confiar no que você faz ou no que Jesus fez por você na cruz? Jesus Cristo fez o pagamento completo por todos. Todos os que creram no libertador vindouro no tempo do Velho Testamento, homens como Abrão, Moisés e Davi, foram completamente perdoados porque Jesus morreu por eles na cruz. Todos os que viveram no tempo de Jesus e confiaram nele, pessoas como Mateus, Marcos, Lucas e João, também foram perdoadas por Deus e aceitas por ele por causa da justiça do Senhor Jesus. E desde aquele tempo, milhões de pessoas de todos os países do mundo têm olhado para trás para o que o Senhor Jesus fez quando morreu por eles e confiaram nele como seu Salvador. Conclusão: todo aquele que confia na morte de Jesus como pagamento por seus pecados, Deus o perdoará e lhe dará vida eterna. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. Convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 50º último passo dessa jornada ou na nossa 50ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.